Concurso Polícia Militar do Estado do Pará. Estamos aqui para começar os nossos trabalhos. Para quem não me conhece, meu nome é Jesus Souza, sou aqui o autor desse canal Concurseiro Marabá. Também administro o Instagram, @concurseiromab. Se você ainda não segue no Instagram também, @concurseiromab é o nosso canal ali no Instagram, é o nosso endereço no Instagram para você acompanhar também as nossas atualizações. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, clique em joinha, ajuda o nosso trabalho, a gente a melhorar mais ainda, levar mais esse trabalho para mais pessoas que acompanham, que querem e pretendem fazer concursos. Nesse momento estamos comentando sobre o concurso da Polícia Militar do Pará. Comprometido, vou falar começar a iniciar alguns tópicos já com antecedência, que eu creio que pode cair no concurso da Polícia Militar do Pará. Nós vamos falar um pouco sobre a Constituição Federal no seu artigo 5º. Eu creio que é possível que caia, no concurso anterior caiu, e é um artigo muito interessante, muito importante, de conhecimento muito bom para quem vai exercer o cargo de policial militar. Vamos iniciar falando sobre isso. Eu quero lembrar vocês, como sempre tenho falado, eu não sou professor, tá, gente? Eu não sou professor, não estudo direito. Eu só passo aqui informações básicas de conhecimento, porque eu também estudo concurso público, só estou aqui compartilhando. Existem aí N professores muito melhores que eu, bons professores, excelentes professores de administração, de direito, etc. Mas estamos aqui para compartilhar ideia, para aprimorarmos, para a gente poder ajudar uns aos outros. Beleza? Vamos lá. Vamos começar sem mais delongas. Artigo 5º. Se você nunca teve a oportunidade de ler a Constituição Federal, eu aconselho você ler, porque é muito bom, primeiro porque como cidadãos é importante a gente conhecer as nossas leis, né, a nossa Constituição Federal, porque ela traz princípios aí para a nossa vida diária. E também para concursos públicos, se você pretende fazer outros concursos, principalmente a nível federal, você tem que ter conhecimento da Constituição Federal, porque é muito importante para aprovação em concursos públicos, ok? Vamos lá. Primeiro artigo, o artigo 5º, na verdade, né? Primeiro no caput, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Eu destaquei algumas palavras-chave, são iguais. A igualdade, como a gente sabe, é uma igualdade, não sei se você sabe, mas a gente vê muito aí no direito, o pessoal que estuda direito, a gente vê muita questão da igualdade material e igualdade formal. A questão de ser igual não significa que tudo vai ser igual, no sentido estrito, no sentido, digamos assim, que a gente conhece de igualdade. Por exemplo, eu gosto de citar um exemplo prático, a questão da licença maternidade e da licença paternidade. A licença maternidade ela tem um período maior do que a paternidade. Por exemplo, a gente sabe que 120 dias é o período de maternidade, pode ser prorrogado aí por mais 60, chegando a 180 dias de maternidade, né, de licença maternidade. Porém, o do homem não é, a paternidade é muito menos que isso. Se eu não estou enganado, deu uma aumentada agora, né, algumas leis aí, eu não sei agora dizer para você qual, eu sei que pelo menos na esfera que eu trabalho, né, aumentou um pouco aí os dias de paternidade. Então, a gente vê que há uma distinção aqui. A igualdade, ela não é uma igualdade, igual a gente conhece, assim, literalmente, ou seja, vai ser tudo igual. Não, não tudo. São iguais em direitos, perante a lei. Perante a lei todo mundo é igual. Em que sentido? No sentido de que a lei ela não vai fazer distinção de pessoas, né? Se a pessoa ela é homem, é mulher, se é negro, se é branco. Em alguns casos, aí eu vou dizer, tem exceções. Ela não faz distinção em questão de nada. Em alguns casos, exceções, como a gente vê aqui na questão, por exemplo, da licença maternidade e paternidade, existe diferença. Então aí a lei vai fazer algumas exceções, mas em regra todos são iguais perante a lei. Só para te entender mais ou menos esse tópico para continuar. Sem distinção de qualquer natureza, ou seja, a priori não se distingue nenhuma natureza, ninguém vai ser diferente, porque é mulher, porque é homem é diferente, não. A priori, como eu falo para vocês na igualdade formal, não existe diferença de qualquer natureza. Claro, a gente vai ver mais adiante que existem algumas coisas que é aplicável a umas pessoas e outras não. Aí a gente vai para a parte material do direito. Mas aqui, como é só uma prova de concurso da Polícia Militar, eu acho difícil cair esse tipo de coisa para você. É uma coisa bem básica mesmo. Mas se você quer estudar para concurso público federal, por exemplo, você vai ter que se aprofundar um pouco mais nessas questões. Garantir aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
a inviolabilidade do direito à vida. Aqui ele fala o seguinte: eu destaquei estrangeiros residentes no país, não significa que os estrangeiros que estão apenas de passagem não terão direito, vão ter direito também. Mas aqui eles, bem explícito aqui, residentes no país, estrangeiros residentes no país. Mas aquele que está de passagem, aquele que está de férias, aquele que está aqui participando de algum evento, aquele que está aqui em missão diplomática, também sendo estrangeiro, eles estão também, são iguais perante a lei, também é garantido a ele esses direitos, a inviolabilidade do direito à vida, e a vida a gente vai ver que é no sentido amplo, não, eu até destaquei a vida aí, não é só a vida no sentido de não tirar a vida, mas de ter uma dignidade, né? De ter uma dignidade de vida, você ter uma dignidade de poder viver em paz, tranquilamente, sem ser, digamos, sem sofrer nenhum tipo de dano. É isso que quer dizer a vida, não estritamente só a questão de perder a vida, no sentido de ser tirado da vida, mas sim no sentido amplo, inclusive na questão de você ter direito a ter uma vida, no mínimo, confortável, vamos falar assim, só para você entender mais ou menos a visão, mas aqui também é outra coisa que requer aprofundamento, que eu acredito que para a PM não é tão necessário assim. A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. É só você ler esse caput e internalizar ele, porque ele é possível que ele caia na prova. É um caput muito interessante. Eles podem, dependendo da banca que for fazer o seu concurso, se for uma FADESP da vida, por exemplo, e é um Ctrl+C, Ctrl+V, pode acontecer de ela tirar alguma coisa aqui, ou, por exemplo, colocar a violabilidade do direito. Aí a pessoa lê com pressa ali, não lê direito, e ao invés de marcar que está errado, ela marca que está certo. Está lá a violabilidade, não, é a inviolabilidade. O inciso 1 vai dizer o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição que eu falei. Em regra, são iguais em direitos e obrigações, mas aí aqui bem claro, nos termos desta Constituição. Então a Constituição vai trazer algumas exceções, algumas regras, algumas situações que não vai haver igualdade no sentido material, vai haver sim no sentido formal, mas material não vai haver por claras distinções aí por N situações, como a gente citou o exemplo aqui, por exemplo, da maternidade. Porque se entende na maternidade, por exemplo, a mulher geralmente necessita ter o maior tempo ali de convívio com a criança do que um pai. Pelo menos é um entendimento aí social, digamos assim, pelo menos aqui no Brasil. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sendo em virtude de lei. Isso aqui é interessante. Quando a gente vai estudar a parte da administração pública, a gente vai ver que a administração pública ela só pode fazer o que está em lei. É o princípio da legalidade. Ela só vai fazer aquilo, ela só vai executar alguma coisa se a lei assim permitir. Aqui não, para o particular não é obrigado a fazer ou deixar de fazer, ou seja, eu não sou obrigado a fazer nada e nem deixar de fazer alguma coisa, a não ser que a lei ela imponha isso. Obrigação de fazer, por exemplo, o alistamento militar para homens é obrigatório. Então eu sou obrigado a fazer. Então a lei ela diz que eu sou obrigado a fazer. Então eu não posso simplesmente dizer, não vou fazer alistamento militar e nada. Não, eu sou obrigado a fazer. Agora a gente vai ver mais adiante que existem situações que você pode aí abrir mão disso, mas você vai ter que ter uma pressão alternativa, ou seja, você não vai ficar 100% isento de fazer aquilo que a lei manda. O deixar de fazer fica muito claro. Você não pode fazer algo que é crime, por exemplo. Algo que a lei diz que não pode fazer. Você faz alguma coisa lá que a lei diz que isso não é permitido. Então, se a lei fala que não é permitido, você não pode fazer. Se você fizer, você vai sofrer as consequências, as penas da lei. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Isso aqui não precisa nem comentar muito, tá? Tortura é crime, tratamento desumano. Tratamento desumano, por exemplo, a questão além da tortura, digamos, tratamento desumano, a questão, por exemplo, dos presidiários, a gente vê muito aí acontecer no país, o tratamento que acontece, às vezes muitos reclamam ainda da questão da alimentação, muitos reclamam da questão higiene também. Então, assim, aí você, mas vai defender bandido? Bem, a lei diz que não é permitido, ninguém pode ser submetido a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, você não pode torturar, nem tratar desumanamente, nem degradante. Isso não vale só para presidiário. A pessoa imagina que é só isso. Não, para qualquer pessoa. Para mim, para você. Quando uma pessoa, por exemplo, trabalha numa empresa e ela é tratada de maneira degradante ou desumana, aquela empresa pode responder por aquela situação.
Então, assim, isso vale não só para presos, como a pessoa imagina que é para preso, para bandido e tal, não. Isso aqui vale para qualquer pessoa. Mas a gente evidencia a questão dos presídios porque acontece muito essa situação aí do tratamento, que é muito reclamação recorrente sobre tratamento desumano ou degradante. É só entender que a Constituição Federal proíbe esse tipo de tratamento. O inciso 4º é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu destaquei em vermelho, vedado o anonimato. Olha só, por que eu destaquei em vermelho? Porque, olha só, tem bancas por aí que colocam assim, sendo permitido anonimato. Ou seja, desde que haja anonimato, elas colocam termos que não estão escritos na lei, não está escrito na lei. Na verdade, aqui o inciso 4º ele é bem claro, vedado, ou seja, vedou, não pode. Você não pode estar anônimo. Você pode sim se manifestar. Você pode se manifestar seu pensamento. Você pode criticar. Você pode. Você tem liberdade para falar o que você quiser. Agora você não pode. É vedado anonimato. Eu até lembro aqui de uma situação, uma cena que eu vi há certo tempo na internet. Uma vez um policial, em meio a um protesto, tinha pessoas que estavam mascaradas. E aí aquelas pessoas ali estavam manifestando. Não lembro sobre o que elas manifestavam. Mas eu lembro que o policial chegou, né? E com voz de autoridade, eu vi nesse vídeo lá, ele falava, olha, tira a máscara, por favor. Aí a pessoa se recusando, a pessoa querendo argumentar com o policial. Ele fala, olha, é verdade do anonimato. A manifestação do pensamento é livre, é vedado anonimato. Ou seja, ele invocou a Constituição Federal no seu artigo 5º, no inciso 4º. É vedado anonimato. Ou seja, aquelas pessoas poderiam sim se manifestar, mas elas não poderiam ser anônimas. Elas tinham que expor ali o seu rosto, expor sua identificação, porque é vedado anonimato. Ou seja, você pode se manifestar, mas você não pode se esconder atrás de um fake, por exemplo. Isso aí é errado. Inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Aqui a gente entende por que é verdade do anonimato. Você e eu somos livres para, por exemplo, criticar alguém ou falar algo, ou então, enfim, a gente pode manifestar o pensamento. Mas se esse pensamento, por um acaso, vier a agredir alguma pessoa, vier a caluniar alguma pessoa ou alguma instituição, essa pessoa ou instituição ela pode requerer, junto à justiça, por exemplo, um direito de resposta. Ou seja, você foi lá e falou uma coisa de alguém, criticou alguém ou caluniou alguém vamos supor aqui, pelo Facebook. Você foi lá, fez um textão e falou mal de uma pessoa ou de uma entidade. E aquela entidade ou aquela pessoa entra na justiça e ela consegue, perante o juiz, um direito de resposta. Você vai ter que dar o direito de resposta, ou seja, ela tem o direito de responder aquelas acusações suas. E diz a lei que é proporcional ao agravo. Se você publicou no seu Facebook você vai ter que retratar aquela situação. Se você postou no Instagram, vai ser no Instagram. Se você postou em outdoor, vai ser no outdoor. Se você postou no jornal, tem que ser na mesma página, no mesmo tamanho, mesma proporção. É como diz a lei. Se for na televisão, no mesmo programa, no mesmo horário, no mesmo modo. Então, assim, igual diz, proporcional ao agravo. Tem que ser proporcional ali ao agravo que aquela pessoa, entidade, sofreu. E fala, além da indenização por dano moral, material, moral ou imagem. Isso não significa que se você for, no caso aqui, se você você foi lá e deu de resposta, significa que vai ficar por isso. Pode ser que essa pessoa ainda exija indenização por dano material, moral ou imagem. Se ela exigir, você vai ter também a obrigação de, por dano moral ou a imagem, você tem a obrigação de prestar essa indenização a essa pessoa. É inviolável a liberdade, a consciência de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aqui é bem claro. A questão religiosa é inviolável, a liberdade de consciência e de crença. Agora, olha só o detalhe, de consciência e de crença. Como é que eu entendo isso? Você pode, por exemplo, você tem uma religião, você pode crer no que você quiser, assim como você pode ter consciência de não crer em nada ou de crer em algo que não seja religioso. Então, assim, a liberdade de consciência de crença é assegurada, é inviolável. Ou seja, é uma liberdade que você tem. Você pode crer, pode não crer.
E assim também é assegurado o exercício de culto religioso, ou seja, o culto religioso é assegurado por lei. E os locais de culto são protegidos. Independentemente da sua religião, você tem direito pela lei no local de culto, e tem também a questão da produção local de culto, e tem também as liturgias que você também é protegido das liturgias ali do seu culto. E aí a gente entra naquelas polêmicas, né? Que até hoje rola por aí polêmica. Se eu não estou enganado, agora, esses dias agora mesmo, pouco tempo agora, o STF decidiu que, se eu não estou enganado, que é constitucional a questão do sacrifício de animais, por exemplo, para o pessoal o que trabalha, agora não estou lembrado, para não me equivocar, não sei se é Umbanda, não lembro qual é. Porque tem diferença, né? A Umbanda tem diferenças aí da questão da religião de matriz africana, mas tem uma religião da matriz africana que ela faz sacrifício de animais. Então, de acordo com o STF, é sim permitido, é lícito a questão de sacrifício de animais em rituais. Então, aqui segue o que está dizendo a Constituição Federal, que as suas liturgias são protegidas, ou seja, a liturgia, todo aquele momento religioso, toda aquela celebração, tudo que envolve ali aquela religião, ela é assegurada pela Constituição, e também os locais de culto são protegidos. Ou seja, ninguém pode chegar no local de culto e bagunçar, porque é um local protegido pela Constituição Federal por lei, além do exercício do culto e também a consciência de crença. É assegurado os termos da Constituição da lei, olha só, o inciso 7. É assegurado os termos da lei a prestação de assistência religiosa a entidades civis e militares de internação coletiva. Isso aqui a gente pode lembrar para ter um exemplo prático, por exemplo, assistência religiosa a entidades civis. Por exemplo, em hospitais, por exemplo, em presídios, tem assistência religiosa. Pode entrar ali religiosos, padres, pastores ou pessoas de outra religião que quiserem entrar ali para prestar uma assistência religiosa, é permitido por lei. Também em militares, internação coletiva, militares. Tem um capelão aí que trabalha aí dentro do Exército, por exemplo, também pela lei, pelo artigo 5º, inciso 7º, também é permitido. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aqui a gente vai lembrar do que a gente comentou lá no início. Lembra que eu falei sobre a questão militar, que é obrigatório ao alistamento militar? Pois bem, se por motivo religioso ou filosófico, por exemplo, uma pessoa diz assim, o homem, né, no caso que é obrigatório aqui no Brasil, eu não quero prestar serviço militar, porque minha religião não permite, ou porque minha convicção filosófica diz que eu não posso pegar em armas, por exemplo. Então, nesse caso, diz a lei que você será privado. Agora, você não vai ser privado só pelo fato de você se eximir de se alistar. Você vai ter uma prestação alternativa. Tudo bem, você não quer se alistar, tudo bem, mas você vai ter uma prestação alternativa a cumprir. Agora, se você se recusa a se alistar e se recusa também a cumprir a prestação alternativa, aí é um problema. Aí você vai ter o seu direito privado. Você vai ter o direito privado. Vai ter privado seus direitos. Porque, como, por exemplo, um exemplo prático, concurso público você não pode fazer. Porque se você não tem você não tem reservista, você não cumpriu a prestação alternativa, então você não tem direito a participar de concursos públicos ou alguma coisa que envolva, por exemplo, licitação, que envolva poder público, enfim, várias coisas aí no âmbito civil, civil e até público, que você não vai poder participar em função no caso aqui, como a lei diz, né, em função dessa recusa. Inciso 9 diz, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura e licença. Até coloquei, destaquei aqui independentemente, porque tem bancas que gostam de colocar pegadinha, colocar dependendo, né, dependentemente. Aí tira o in, aí você vai lá, apressado para fazer a prova, empolgado ou nervoso e marca como correto. Tá errado, hein? É independentemente, ou seja, é livre. Você pode se expressar intelectualmente, artisticamente, cientificamente, comunicação, independentemente. Você não precisa você não pode ser censurado. Você não pode ser censurado ali, não pode ninguém, não, deixa eu ver aqui antes de você se manifestar. Não, você tem todo o direito de se manifestar. Claro que essa manifestação de direitos que ela não venha causar dano a ninguém. A gente lembra daquele caso que a gente viu agora há pouco. Se causar algum dano moral à imagem, você vai ter que responder por isso.
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então aqui, ó, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem são direitos que são invioláveis. Ou seja, você não pode simplesmente ter sua intimidade exposta. Você não pode ter sua vida privada exposta ou ter sua honra e sua imagem ali manchada. E aí que vai dizer que é assegurado a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Alguém vai lá e viola a sua intimidade. Posta fotos suas íntimas, posta ali alguma coisa da sua casa e você não autorizou, posta alguma coisa da sua vida e você não autorizou. Ou então uma pessoa vai lá, mancha a sua honra, a sua imagem perante as pessoas. Então é assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Vai ter que haver uma indenização aí sobre essa situação. Então, em regra, claro, né, são invioláveis. A casa ou pai, esse aqui eu faço o seguinte, gente, eu vou parar por aqui porque essa questão aqui, a 11, é uma questão muito provável de cair em concurso. Então, eu não vou comentar ela agora porque ela tem que ser minuciosa e você tem que entender ela, você não pode esquecer nunca, jamais. Porque qualquer concurso que você fizer, pode ser da PM, pode ser outro concurso federal, etc. Esse aqui geralmente cai. Cai bastante em provas aqui, despenca em prova. Então eu prefiro falar ele com mais paciência. Então, para o vídeo não ficar longo, eu concluo por aqui e no próximo vídeo a gente continua falando sobre isso aqui, sobre o inciso 11, tá? Mas você pode dar uma lida aí com calma, a gente vai comentar com mais tranquilidade, beleza? Galera, um abraço, lembrando, inscreva-se no canal, ative o sininho, ajude a gente a crescer mais ainda esse canal.